Salve, minha rapaziada, quem fala é seu apresentador Enzo e hoje estamos disponíveis em mais um episódio do nosso querido Pipoca Vegana. Hoje iremos falar de um dos filmes mais aguardados do ano. Cara, este filme é uma das maiores, como se fala, expectativas, não só no setor de cinema, mas no setor principalmente dos heróis e de um novo começo. Hoje iremos falar de Superman Legacy ou apenas Superman? Apenas Superman. Cara, finalmente, pela primeira vez, acho que nesse podcast a gente fala sobre o filme do Superman, né? O Homem de Aço foi lançado em 2013. E esse mero apresentador tinha apenas 12 anos, então não tinha nem como ele poder falar sobre isso. Mas o tempo passou, a vida mudou e o Superman veio. Cara, eu vou falar assim pra você, eu confesso que eu criei bastante expectativa. O James Gunn, quando ele foi anunciado o novo presidente, digamos assim, da DC, e fez toda uma reestruturação, fez toda uma bíblia, um cronograma, assim, pra, pra DC, e daí logo quis começar com um herói que foi subestimado bastante pela produtora, pelo estúdio, que foi a Warner Brothers. Eu acho que todo mundo já e logo começando com o maior herói, assim, o primeiro herói da história, no caso, né, que ele foi criado bem lá, um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial. E, cara, eu pensei: "Pô, caramba, é uma premissa bastante interessante, de já querer começar para apagar toda as mazelas que a imagem do Superman sofreu nesses últimos anos, né". E, cara, quando isso e daí anunciou, pá, eu: "Opa". Também James Gunn também saiu da Marvel, fez o Esquadrão Suicida, aí nesse meio tempo fez o Pacificador, aí fez o Guardiões 3, não, fez o especial do Guardião da Galáxia, depois o Guardiões 3, aí já logo começa a produzir no dirige o Superman, um ano de praticamente de pós-produção. Cara, você fica muito na expectativa, né, de como vai ser esta obra-prima. E, cara, eu vou falar assim pra você, depois que assistir, depois de muita expectativa, num mês em que, eh, a expectativa é super fantástica, né, porque tem além do Superman o Quarteto Fantástico, pra quem ama o cinema de heróis é uma delícia. E, cara, sem mais delongas, vou falar o que eu achei de Superman. Eu vi ele na sessão em 3D, lá no Shopping Aricanduva, sala XD, né, na telona grandona. E, cara, vou falar pra você, hein, filme bom do caralho, hein. Filme bom do caralho, filme muito bom, filme delicioso de se assistir, cara. Eu vou falar aqui sem medo de errar. Pra mim é Enzo, tá, pra mim é isso. É o melhor filme do Superman da história do cinema. Ponto, ponto. Pra mim, tá? Contando o Christopher Reeves, tá? Tipo, olha que eu amo o Henry Cavill. Olha que eu gosto pra caramba do Henry Cavill. Todo mundo tá com o pau nele como Superman. E tipo, ele não é tão ruim. Ele não é de todo mal. Tipo, todo mundo tacando o pau nele. Eu não, ainda gosto. Mas o do David Corenswet, né? Corenswet. Cara, vou falar pra você, hein, mano. Que performance, que filme, que direção, que tudo, que tudo. Tem seus efeitos? Tem seus efeitos. É o melhor filme da carreira do James Gunn? Não. Mas é o filme com a melhor, Lois Lane? É o melhor filme com o melhor Lex Luthor? É. E o filme com o melhor Superman? Principalmente. Cara, que tesão de filme. Que começo, assim, para o universo DC, né, mano, pra essa nova fase da DC, que aí, se Deus quiser, vai ser bem estruturada, né. É do primeiro capítulo, né, Deus e Monstros. Cara, vamos lá falar sobre. Quando come a história desse filme é uma história que até estava falando com o meu parceiro, né, que já tá ouvindo sabe, o Gustavão, que o filme ele é um filme muito atual, né, o roteiro
ele é um roteiro que casa muito com o que tá acontecendo atualmente, com essa como se fala? Com essa política anti-imigrantes e tudo mais. Eu acho que o filme ele é um filme bastante atemporal, a história dele, casa com a atualidade, primeiramente por tratar o Superman como um imigrante, o próprio James Gunn já fala: "O Superman é um imigrante", e é fenomenal como fazem todo um paralelo, né, tipo do Superman ser um imigrante, dele todo mundo, casar ele como se fosse no caso, certas pessoas terem raiva dele por simplesmente ser um imigrante, e ele ser condenado por isso, sendo que ele só queria fazer o bem, ele só queria ele só se vê igual a todo mundo, por mais que ele saiba dos seus poderes e tudo mais. O filme ele se encaixa sem aquela história de origem na qual mostra ele se tornando Superman, ele conhecendo a Lois Lane e tudo mais, como a Lois Lane descobriu, acho que já passamos por toda essa fase, né. E, cara, eu gosto muito de como o filme ele fala sobre esses assuntos modernos, né. E como o filme ele se coloca, tipo, eu não vou soar repetitivo de novo. O James Gunn ele entendeu que, pô, eu não posso, voltar na fórmula novamente de mostrar o Superman como um cara não consolidado. Não, ele já tá consolidado, ele é consolidado. O filme já começa com ele lutando com o Lex Luthor já odiando ele, não tem uma motivação por trás, é simplesmente: "Eu odeio o Superman, porque ele é um imigrante". Sabe, tipo, "Ah, seu alienígena de merda". Porra, tá ligado? Tipo, o filme já começa com essas paradas e consequentemente com a parte mais divisória do filme também, na qual eu acho que é a maior sacada do James Gunn, onde ele fala que aí abre uma eu vou falar primeiro, né, que é que os pa que os pais do Kal-El, né, o Jor-El e a mãe dele, falaram que o para o Superman ir para a Terra para ele poder governar, para ele poder ser um imperador lá, né, para ele conseguir controlar todo mundo. E tipo, é a mai é quando assim, eu não esperava que o plot fosse esse, que o plot fosse: "Não, vou encarar o Superman como um merda, porque ele foi visto como o cara que veio pra Terra como um manipulador", como se fosse uma parada, tipo, era pra ser o Messias e acabou, polemizando tudo isso, né, acabou não sendo isso. E tem uma teoria que falam que é o Brainiac que alterou a mensagem, né, que é isso que eu achei muito interessante, que os pais que não alterou de fato a origem, né, do a motivações do país do Kal-El, mas que foi o Brainiac, mas aí é uma mera teoria, vamos com o que o filme apresentou e mostrou que o Superman ele não é os pais dele, e nem as pessoas que os criaram e, né, tipo, por mais que as pessoas que os criaram mesmo foram pessoas boas, não são considerados no final os verdadeiros pais dele. Mas eu foi a primeira grande sacada do James Gunn que eu pensei: "Caralho, mano". Foi uma sacada até impressionante, teve um culhão de fazer isso e falar: "Porra, essa vai ser o maior plot". Eu gostei disso. Gostei porque acabou dando razão para o Lex Luthor fazer o que ele fez durante o filme, sabe. Infelizmente, até o próprio presidente lá daquela cidade, vai lá e fala: "Pô, ô Lex, foi uma boa sacada você manipular a mensagem". "Ah, mas eu não manipulei". Entendeu? Tipo, não precisei fazer isso. E eu gostei também, assim, de como é uma brecha que esperam que os imigrantes acabem falhando, né. E esse filme fala sobre essa questão da imigração e consequentemente da teve até a cena em que o Superman estava com o Lex Luthor naquela divisa lá de realidades, que daí mostra os macaquinhos escrevendo, né, tipo, super merda e tudo mais. Toda aquela manipulação de mídia, cara, muito foda. Muito foda, muito foda, muito foda. Como as paradas elas se casam, sabe, tipo, como esse filme ele fala muito bem sobre a questão da imigração e também da questão da manipulação de mídia, de falar: "Pô, o Lex Luthor precisou ir pra televisão, eh 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 apresentar fatos que no fim não eram verdades", sabe, que ele fazia toda uma
que se casava também que esse filme também se casava com políticas armamentistas, né, que foi com aquele presidente daquela cidade que ia lá que fez um acordo pra poder ter mais mano, sabe, tipo, tudo que esse filme vai lá, fala é moderno. O James Gunn eu acho que ele viu que, tipo, a realidade em que o mundo está, e falou: "Não, aqui eu vou brilhar, vou tentar fazer um filme aqui que represente esperança", né. E não é à toa que esse filme foi considerado Wook, foi considerado uma tonelada de coisa, de maneira pra mim até pô, coitado, até injusta, porque, pô, o filme ele sabe o que fazer, né, o filme ele é bem direto na sua proposta, e não tem muita confusão, mas o filme ele fala sobre isso, sobre esperança. Eu acho que uma das coisas que, tipo, me chocou muito, até eu falei com meu amigo depois da sessão, falei: "Nossa, eu achei o filme muito bobo", né, assim que acabou o filme eu fiquei refletindo muito sobre ele. Porque a minha primeira impressão foi não ter gostado tanto. Quando acabou o filme eu dei por exemplo, um 7. E daí eu falei: "Não, eu achei um filme meio bobo, né", e ele falou: "Não, mas o Superman, ele é bobo". É uma parada que os Supermans anteriores, ainda mais o do Snyder, que eu gostava muito das políticas que o das fi políticas não, das falas, dos discursos que o Snyder tentava colocar o Superman, que ninguém é bom 100%, se Deus existe, ele não é de todo bom, e se ele é de todo bom, ele não é todo poderoso. Então eu gostava de como o filme ele realizava esses debates aí em cima do Superman, mas colocaram uma imagem, fixaram uma imagem do Superman tão brutal, tão tipo, tão sem humanidade, que quando eu vi essa versão eu falei: "Ah, meio bobo", mas aí depois acabou o filme eu: "Caralho, viado", sabe, tipo, mas ele é assim mesmo, sabe, o filme ele é um filme bobo e não tinha outro diretor melhor pra fazer isso sem ser o James Gunn. O James Gunn, ele é um diretor bom, né, ele é um diretor que, pô, ele conseguiu dar paixão e relevância pra um filme na qual tinha como protagonista uma árvore e um guaxinim, entendeu? Então, é umas paradas que somente James Gunn consegue. E ele conseguiu fazer isso que, tipo, literalmente você vê ele dirigindo com paixão, porque esse filme é um filme muito apaixonante. Esse filme é um filme muito coração, é um filme muito bobo, mas é um filme muito coração. É um filme que exala James Gunn, que tem toda umas pitadas de James Gunn, e isso é muito bom. Mas também tem coisas que eu não gostei, que, por exemplo, eu entendi que era um filme altamente é talvez pró-imigração, mas aí não vou entrar nesse discurso político. Mas é um filme que debatia, de maneira implícita sobre isso. É um filme que debatia também sobre a bondade e a humanidade do Superman. Tipo, cara, eu acho que, tipo, o Superman em muitos momentos, aí é uma questão pra mim, problemas do próprio roteiro e da direção. Eu entendi que o Superman ele é um cara mais bobo, é um cara que, tipo, que é um personagem que beleza, não que é bobo que, tipo, no caso igual o Flash, mas que, tipo, é um personagem bastante humano, que veio, de uma certa forma, cresceu no interior do Kansas e tudo mais, lá enfim. Mas, cara, eu acho que o problema desse filme é que, muitas vezes, ele não se leva a sério. Sabe, tipo, quando o filme ele se leva muito a sério, quando o filme ele tenta propagar uma parada um pouco mais séria, o filme ele tem seus momentos de brilho, sabe, tipo, por exemplo, na hora que a guerra vai começar e tudo mais naquele país, a rapaziada começa a gritar Superman como se ele fosse símbolo de esperança. Pô, aquela parada é uma parada mó legal, tá ligado? O discurso Superman, por mais que eu acho que houve um problema ali na dublagem, mas aí é uma questão mais da dublagem, não da atuação, pô, foi um discurso que condizia com o que foi o filme. Mas aí houve uma quebra total, tipo, de ritmo, tipo, aí de repente vai lá, o Kirby vai lá e vai pra cima do Lex Luthor. Aí o James Gunn, muitas vezes ele é incapaz de fazer um filme sério, sabe, tipo, eu acho que o único filme que ele conseguiu fazer mais sério ainda foi Guardiões 3, que ele ali ele usou todo o seu repertório dramático pra poder falar: "Não, aqui eu vou colocar meu drama", tá ligado? Mas aí é um filme de despedida, o filme todo mundo já estava meio melancólico por ser o último filme dos Guardiões.
Mas eu acho que o próprio James Gunn, ele se boicota em muitas vezes na sua narrativa, entende? Tipo, e também ele bancou esse filme em certos momentos que de uma maneira muito presunçosa. Como assim? "Ah, eu não vou fazer cena pós-crédito se não forem relevantes para o filme, porque se for pra fazer, eu não vou fazer", sabe, tipo, não preciso disso. E corta pra 2 cenas pós-créditos. Porra, porra! Cenas inúteis. Inúteis. E tipo, cara, é isso que eu falo, o James Gunn, ele é um bom diretor, ele tinha que ser diretor desse filme, porque é um filme bastante humano, mas eu acho que pesou muito em alguns momentos, tipo, ele se levar como um diretor, tipo: vou quebrar o termo aqui". Pô, não precisa disso, tá ligado? Tipo, ele pode facilmente fazer um filme, tipo, colocar mais dramaticidade no Superman, cara, tipo, sabe, o Superman, ele tá passando por uma barra, tá ligado? Tipo, porra, o pessoal já começou a odiar ele, sabe, ele caiu em descrédito total, mano, tipo, houve isso, entende? Então essa parada eu achei muito ruim do filme, muito ruim. Tem coisas que o filme ele se leva muito de maneira boba, e isso eu achei muito perigoso do filme. James Gunn, ele precisa, assim, não precisa porque ele não vai me ouvir, mas ele tem que tomar esse cuidado em todas as suas obras, tá ligado? Porque pra mim esse filme, o Superman, ele não é igual ao Guardiões 1, que era o início de tudo, e nem o 3, que é mais dramático. Ele é igual ao Guardiões 2. Um filme bom, mas com piadas fora de hora. Piadas boas, mas mas você sentia que, tipo, havia um exagero. Até muitas vezes dentro do próprio Superman, até da própria relação do Superman com o Krypto. Que o Krypton, ele é incrível, mas muitas vezes abusava-se muito, tipo, dele, tipo, ser um cachorro mais, tipo, que não obedecia, tá ligado? E momentos que, sei lá, poderia ter tido mais, tá ligado? Mas tudo bem. Ainda assim é um filme muito bom, a ação desse filme é impecável, a coreografia desse filme, cara, é obra-prima a coreografia desse filme, a fotografia dele, irmão, Absolute Cinema. Mano, a cena do Superman voando, aquilo ali, mano. Aquilo ali, de fato, eu não lembro de uma cena tão foda assim do Superman voando, tá ligado? Tipo, claro, tem cenas que o Snyder fazia que era legal, sim, mas igual essa não. E tipo, de acompanhar o Superman, mano, eu achei muito foda. Muito foda. E, tipo, pra não perder na fotografia, na coreografia, cara, as cenas de luta, irmão, eu literalmente eu lembrava Liga da Justiça Sem Limites, cara. Não tinha como não lembrar Liga da Justiça Sem Limites. De tão assim, tão bem coreografado. Assim, você pensa que tá vendo desenho, mano, tá ligado? De tão os golpes do Lex Luthor, você via, tipo, cara, é literalmente que você vê um desenho que quase nenhum filme consegue adaptar, porque muitos filmes, eles querem ser um pouco mais verossímil. E o James Gunn, por mais que ele tenha seus defeitos na narrativa, ele sabe o que entregar para o fã. Ele, tipo, pode falar o que for dele, mas ele sabe o que entregar para o fã. Cara, nossa, meu pai, que bagulho absurdo aquilo ali, que bagulho absurdo. E ao mesmo tempo, cara, dessa saber o que entregar para o fã, cara, esse filme tem muito traço, tem muita coisa do James Gunn. Cara, a cena que o Senhor Incrível, ele vai começar a salvar o Superman junto com a Lois, cara, aquela cena, mano, é tipo, que ele vai lá, afunila o som pra não, ele afunila a luz ali, e aumenta a trilha sonora pra, tipo, pra ver as cenas de ação. Pique foi o que o Guardiões da Galáxia 2 mesmo foi na cena do Rocket com o Yondu, mano, com a flecha. Cara, é literalmente, mano, esse filme é literalmente Ctrl C, Ctrl V de Guardiões da Galáxia 2, cara. E o James Gunn, ele sabe fazer isso, ele pega sua música favorita e vai lá e faz: "Não, agora eu vou brilhar". E isso é muito da hora. Isso, o filme, ele é muito apaixonante, sabe, e todos os seus personagens são muito apaixonantes. Ultra mega apaixonantes, que eu vou acabar entrando no âmbito da atuação, porque não tem como falar de certas atuações. Vamos lá começar com algumas. Cara, o Ed Gettig, né, o Senhor Incrível, cara, a adição do Senhor Incrível nesse filme, todo mundo não esperava o que ele entregou.
ele é um excelente coadjuvante. Excelente, excelente. Eu preciso ver mais de Senhor Incrível no cinema, porque, cara, o trailer segurou ele muito bem, no sentido de, cara, de expectativa do próprio personagem. Eu pensei: "Ah, não, vai ser mais um personagem random", tá ligado? E, cara, entregou um excelente coadjuvante, sabe? Tipo, um cara que, igual falou, ele não tem sentimentos, cara. E, tipo, as paradas vinha por ele, tá ligado? As paradas vinha, muitas cenas icônicas do filme passaram por ele, entendeu? Então, cara, incrível o Ser Incrível. O Jimmy Olsen, nossa, nossa, mano, literalmente o nosso Stifler do do como se fala, dos filmes de quadrinhos, porque o cara tava on fire, não perdoava ninguém. Cara, o Scarlett Gison, esse ator, mano, eu gosto pra caralho dele desde Férias Frustradas. Eu gosto desde Santa Clarita Diet, mano, mas principalmente Santa Clarita Diet, eu amava já ele. E quando eu vi que ele foi anunciado, eu: "É isso". Porque ele tem cara de bobão, mas ele é fodástico, fodástico, mano, a melhor a adição do Jimmy Olsen, cara. Porque, tipo, a adição de Jimmy Olsen foi necessário muito pra que a personagem da Eve pudesse estourar, né, mano. Então, cara, cara, foi uma adição muito boa e uma união muito boa entre o Scarlett Gisondo com a Sarah Sampaio, tá ligado. Gostei pra caramba da união dos 2 personagens. Cara, o pra mim, assim, eu não vou falar nem da Amelie Alcock, né, que apareceu bem de relance, assim, no como Supergirl, porque acho que só deu uma breve brecha, afinal, ano que vem que lança o filme dela, já tá gravando inclusive. Já começou a dar um mini spoiler do que a gente pode esperar, porque ela tá em outro planeta, ainda é uma pessoa que é jovem, né, Supergirl ainda tá muito cedo e tudo mais, e só quem leu os quadrinhos da Garota do Amanhã, eh sabe o que vai acontecer nesse filme, que vai adaptar praticamente 100% disso, mas eu não vou nem falar dela, por mais que eu ache essa atriz incrível desde House of the Dragons, mas, cara, pra mim, cara, e também nem a Isabella Merced, coitada, a Isabella Merced, tipo, entre ela, o Ed Gettig e o Nathan Fillion, coitada, e olha que é a atriz que mais estava no hype nos últimos momentos, né, porque ela fez a Dina, né, em The Last of Us, e todo mundo estava esperando: "Não, ela vai aparecer mais", e apareceu pouco, mas acho que provavelmente ao lado do Nathan Fillion na série do Pacificador, que também apareceu no filme, que foi, eu acho que o cinema falou: "Uou!". É muito interessante saber que essa série conseguiu sair um pouco da bolha. Cara, eu acho que ela, coitada, foi a mais, eu gostei dela, mas eu queria ter visto mais, mas eu acho que a gente vai ver muito mais nos próximos filmes. Mas, cara, eu gostei muito da adição, da Mulher Gavião, assim, sabe, tipo, foi muito, caralho, eu acho que muita gente até estranhou, o fato dela gritar e tudo mais, e, mano, isso é 100% quadrinho, mano. Isso é 100% quadrinho, uma parada que, meu Deus do céu, que bagulho bom. E, cara, falando em bom, mano, o Nathan Fillion como o Lanterna Verde. Cara, nossa, eu fiquei vidrado nele como Lanterna Verde, mano. Vidrado, vidrado. E olha que, tipo, mano, eu tava zero expectativa pro Nathan Fillion. Pensei: "Não, vamos lá, vamos ver o Nathan Fillion com essa peruca horrorosa". Mano, irmão, que bagulho bom, velho, que bagulho fenomenal. Mano, eu quero ver mais do Guy. Eu preciso ver mais de Lanterna Verde na minha tela, mano. Nossa, graças a Deus, ano que vem vai lançar a série dos Lanternados Verdes, mano, feito pela HBO ainda. A HBO não tá errando, mas, cara, mano, tá bom pra caralho, vai tomar no cu, velho. Que bagulho foda do caralho, que bagulho bom. Vá se foder. Muito foda, de verdade mesmo. O meio Nathan Filho, mano. Ele, tipo, pra mim, ele é livro. Ele ao lado do Scarlett Johansson é o alívio cômico do filme. Não tem como, é o alívio cômico do filme. É inevitável. O filme tem bastante alívios cômicos, mas, cara, é, é engraçado como o Lanterna Verde, nossa primeira aparição, assim, depois de muito tempo nos cinemas, pá, tá ligado? Porque a gente esquece que o Snyder Cut, coitado, não é canônico, então vamos esquecer essa porra aí. Cara, vamos falar do principal trio, né? Nicholas Hoult, de verdade, irmão, de verdade. Mano,
ele entregou uma das performances mais odiosas de vilão dos últimos tempos, cara. E o James Gunn ele sabe fazer vilão odioso. O pai do Peter Quill, é o vilão do Guardiões da Galáxia 3, cara, ele sabe fazer vilões odiosos. Ele sabe fazer vilões odiosos. E, mano, o Nicolas Hoult nesse filme, ele estava, tipo, o puro suco do ódio. Ele estava, tipo, mano, ele estudou pra ser filha da puta e conseguiu entregar um personagem completamente filha da puta, tá ligado? Tipo, ah, não, eu odeio porque eu odeio, tá ligado? Tipo, a vo ele queria se destacar ele queria se destacar e simplesmente o Superman roubou todo o brilho dele, tá ligado? Tipo, mano, eu amei o Lex Luthor nesse filme. Tipo, ele se compara a grandes mentes tipo, ele vê o Superman como adversário dele, o Superman, tipo: "Gente, porra, caralho", sabe? Tipo, mano, o Nicolas Hoult, de verdade, e olha que ele fez o teste pra ser o Superman. Cara, icônico, fodástico. A Rachel Brosnahan, mano, a melhor Lois Lane. Se o Lex Luthor era o me foi a melhor adap se o Nicolas Hoult foi a melhor Lex Luthor, a Rachel Brosnahan foi a melhor Lois Lane, com todo respeito a Amy Adams. Cara, a Rachel Brosnahan, ela entregou a Lois Lane mesmo. Tipo, ela foi fodástica, ela foi, tipo, full jornalista. Ela exalava química com o David Corenswet cara, cara, foi uma parada de maluco, de maluco, de maluco mesmo. Eu amei ela, assim, sabe, tipo, ela batendo de frente, ela não parava em nenhum momento, mano. Ela tinha uma química com o David Corenswet também muito foda, mas ela entregou uma versão mais fodástica da Lois Lane, mano. Não uma personagem, tipo, que necessitava de socorro, que se virava sozinho e foda-se, tá ligado? Ah, eu que vou ajudar o Superman, não é ele que vai me ajudar, eu que vou ajudar ele que precisa de mim, tá ligado? Então, mano, nossa, incrível a Rachel Brosnahan, eu amei ela, eu amei, 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 amei com todas as minhas forças. Cara, quem viu, Maravilhosa Miss Maisel, mano, sabe que ela é incrível. E para encerrar, David Corenswet, cara, é o Superman definitivo pra mim. O Superman definitivo. E olha que eu estava com pouca expectativa pra ele, tá? Porque a única coisa que eu vi dele, foi eu não vi Twister, né, mas Pearl, coitado, eu vi pouco dele, né, então não seria capaz de opinar. Ele não era justo eu dar um embasamento dele pelo pouco que ele apresentou em Pearl, tá ligado? Mas, cara, ele é o Superman definitivo, cara. Ele entregou à humanidade todo o carisma, toda, mano, sabe, toda a revolta por simplesmente ser condenado, por ele só simplesmente responder por ele, não ter que representar ninguém. Ele era o Superman definitivo. Ele é o Superman definitivo. A melhor adaptação do Superman, o David. Ele entregou se o Nathan Fillion e o Scarlett Gisondo foi o coração, foi o humor desse filme, foi o alívio cômico, o David Corenswet e junto com a Rachel Brosnahan foi o coração e a alma desse filme. Tipo, literalmente o David Corenswet era o coração pela sua, humildade, digamos assim, do Superman mesmo, e a Rachel Brosnahan era a mente. Desse filme pela sua proatividade, mano. Então, de verdade, Superman é incrível. Cara, eu achei um filme fenomenal. Tem alguns defeitos, sim, defeitos que eu acho que interferiram um pouco, mas que eu acho que vai passar batido. Então, cara, eu achei um filme bom, filme incrível. Pra mim, até o momento, o melhor filme do ano. Não é o melhor filme da carreira do James Gunn. Ainda acho, pra mim, que é o Esquadrão Suicida de 2021. Pra mim aquilo é um 10 tipo, seguindo por Guardiões 3, aí depois vem Superman. Então, cara, Superman eu dou nota 8,5. 8,5, 8,5 pra Superman. E é isso, minha rapaziada, vamos ficando por aqui. Eu agradeço muitíssimo a audiência de vocês. Nos siga nas redes sociais, estamos disponível no TikTok e no Instagram. Agora só no Instagram, normalmente, TikTok é pra dar por manutenções, mil perdões. E também e nos ouça em outra plataforma, como o YouTube, Spotify, Deezer, Google Podcast e entre outras plataformas. Eu agradeço muitíssimo a audiência de vocês. Até a próxima e tchau!